Aprenda com as frustrações da vida. Essa é uma frase que a gente normalmente não gosta de ouvir, mas ela é verdadeira, porque a gente vai ter algumas frustrações na vida. A gente não vai poder fazer só o que gosta na vida. Isso é coisa de criança, né? E quando a gente cresce, a gente tem que entender que nós fazemos o que precisa ser feito. Então, claro que nós estamos sempre em busca de fazer coisas que nos dão alegria, de fazer coisas satisfatórias, de sempre procurar um melhor emprego, um melhor relacionamento, uma melhor situação de vida. Mas a gente tem que entender que para tudo existem algumas coisas que vão trazer uma certa frustração. Ninguém está livre disso. Você quer o pão quentinho, na hora, acabou de sair a fornada, você tem que encarar a fila. Muitas vezes você tem que encarar a fila do pão. E é uma certa frustração. Você tem que ficar ali um tempo esperando para você ter o pão quentinho. Então são pequenas coisas como essa, que eu estou exemplificando, claro. Mas que assim, para tudo na vida que a gente esteja fazendo, existem momentos e atitudes que dão uma certa frustração. Não é uma coisa prazerosa. Nem todo mundo gosta de mexer com relatório, nem todo mundo gosta de fazer apresentações, nem todo mundo gosta de mexer com números, nem todo mundo gosta de ler textos. Então, depende, cada um tem o seu gosto e sua habilidade. Mas dentro do seu trabalho, normalmente, existem coisas burocráticas que talvez você não goste tanto de fazer. Então, imagine uma professora que ama lecionar. É a vocação dela, mas às vezes preencher o relatório de atividades diárias, preparar uma prova, fazer uma correção, não seja a coisa mais satisfatória do mundo. Existe uma certa frustração, assim como em outros trabalhos, né? E no relacionamento a mesma coisa. Relacionamento a dois, conjugal, relacionamento familiar, relacionamento com filhos, tem sempre uma frustração. Que mãe nunca se irritou de ter que falar todos os dias para os filhos que tem que escovar os dentes, que tem que fazer a tarefa, que tem que fazer isso ou aquilo. E no relacionamento a mesma coisa. Tem coisas que você precisa ceder para que o outro também fique confortável no relacionamento. Então, tem sempre alguma frustraçãozinha que a gente vai ter que encarar, porque somos adultos. Os adultos têm que entender que a vida não é só de alegrias e brincadeira e diversão. Não vivemos no parque de diversões. No entanto, a gente precisa entender os limites. A gente tolerar certa frustração em algumas atividades que, na totalidade, nos dão mais alegria e satisfação do que frustração, ok, tá tudo certo. Como eu disse antes, somos adultos e precisamos lidar com as pequenas frustrações. Mas se a atividade, se o relacionamento, se o que você estiver fazendo te der uma carga muito maior de frustração, um peso, uma situação cansativa, opressora, aí tem uma coisa errada. A gente não pode entender que isso seja normal. Ah, não, mas eu sou adulto e adulto faz coisas que a gente não gosta o tempo inteiro. Não. Se o teu trabalho te traz frustração o tempo inteiro, você tá no lugar errado. Se o teu relacionamento te traz alegria, você tem que rever. Você precisa sentar e conversar. Precisa alinhar, porque precisa corrigir alguma coisa. Então, nós temos que aprender com as frustrações. O que eu vou tirar dessa lição, dessa frustração? Então, assim, existe uma coisa que eu preciso fazer, que não é tão boa, mas que faz parte de um todo excelente. Como eu falei antes, como exemplo, preencher relatório. Então, eu não gosto de preencher relatório, mas a minha atividade exige que eu preencha relatórios pelo menos uma vez por semana. Então, eu vou tentar aprender com essa frustração, aprender a importância do relatório, tentar fazer isso da melhor forma possível, tentar fazer no melhor horário do dia para mim. Se eu sou uma pessoa que estou mais animada de manhã, mais animada à tarde, se tiver oportunidade de escolher, sempre prefiro fazer num momento em que você esteja muito mais confortável, mais tranquilo, num ambiente mais amistoso, favorável, se possível com uma música de fundo que você goste. Então, assim, tornar aquela atividade
difícil e frustrante numa atividade rotineira que precisa ser feita e vai ser feita de qualquer forma. E se for da melhor forma, ótimo. Você diminui muitíssimo sua frustração e você aprendeu com ela. Aprendeu que existem coisas que você vai ter que fazer mesmo que não sejam tão boas de serem feitas, mas que você precisa fazer porque faz parte de um todo da sua atividade diária, ok? Então, eu acho que isso se aplica para tudo na vida. Existem coisas que você vai ter que fazer ou tolerar que não são tão satisfatórias, porém, contanto que elas não ocupem uma certa quantidade de tolerância da sua vida. Você não pode se acostumar com a frustração. Você não pode aceitar a frustração como uma coisa natural e normal da sua vida, porque senão sua vida perde alegria. Você perde entusiasmo. E daqui a pouco você não tem mais prazer em fazer aquilo. Ou prazer em estar naquela companhia, ou prazer em estar naquela convivência. E aí isso realmente é uma situação fadada ao fracasso. Então, temos que aprender com a frustração, temos que identificar a frustração e identificar o nível de tolerância que eu vou ter para aquela parte frustrante do meu dia a dia, da minha tarefa. Reconhecer isso vai fazer toda a diferença para sua produtividade, para sua felicidade. Até a próxima.